Êxodo capítulo 20, de 18 a 21. Êxodo 20, de 18 a 21, a palavra do Senhor nos diz assim: Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ler a Tua palavra na nossa própria língua. Te agradecemos pelo privilégio de podermos ouvir a exposição da palavra e podermos relembrarmos o quão gracioso e misericordioso o Senhor é. Senhor, nós queremos pedir que neste momento o Senhor abra os nossos corações, para que possamos assimilar a Tua palavra, que possamos guardá-la no coração para não pecarmos contra Ti. E que o Senhor nos dê disposição para vivermos de acordo com a Tua soberana vontade. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós nos encontramos ainda no contexto do Monte Sinai. Aqueles homens, mulheres, aquele povo haviam ouvido o Senhor dizer a Moisés os 10 mandamentos. E aqui nós chegamos nesse momento no qual aquele povo assimila que eles estavam diante do Deus vivo e verdadeiro. E Deus mostra para aquele povo quem Ele era e faz questão de se apresentar a este povo de uma maneira que o povo pudesse compreender e entender quem era o Deus que estava dizendo aquelas palavras. E esse pedaço do texto do 18 ao 21, ele vai encerrar os 10 mandamentos e iniciar a segunda etapa das leis que o Senhor vai dar ao povo por meio de Moisés. E aqui nós temos então esta conclusão e esta introdução à nova etapa que está para acontecer. E esse texto ele vai então mostrar como aquele povo ficou diante do Senhor. Esse texto vai nos mostrar como aquele povo reagiu à presença de Deus. E vai mostrar a necessidade de um mediador. E nós vamos transpor esta mesma realidade daquele povo de estarem na presença do Senhor, ali ao pé do Monte Sinai, com a nossa realidade de estarmos na presença do Senhor o tempo todo. Com a mesma necessidade que eles tiveram de um mediador, e ali Moisés sendo apresentado como este mediador, e a nossa necessidade de um mediador, e Cristo sendo apresentado como este mediador. Você já esteve na presença de alguém que era muito importante para você? Alguém que você reconhecia a sua autoridade, que você olhava para aquela pessoa e dizia: uau, minhas pernas estão tremendo. Onde estão as minhas palavras? Ou você pode chegar ao ponto de: nossa, como eu estou transpirando. Provavelmente todos nós já passamos por situações semelhantes a esta, de estarmos diante de alguém que mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso físico, e nós ficamos sem reação, porque nós talvez não acreditemos que estamos diante desta pessoa. E aqui nós temos uma situação bem inusitada, porque
o povo de Deus já estava experimentando a boa mão do Senhor desde o Egito. Eles já estavam experimentando a presença do Senhor durante a caminhada pelo deserto, com a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Eles estavam experimentando a presença do Senhor no sustento do alimento que estava vindo diariamente para eles. Mas o nosso texto mostra que este povo, então, agora, olhou e viu o poder e a glória de Deus. E o nosso texto vai relatar isso dizendo que eles viram trovões, relâmpagos, som da trombeta, e o monte estava em chamas. Era uma cena magnífica, maravilhosa. E ali eles entenderam o poder de Deus e quem era o Deus que havia acabado de dizer para eles as 10 palavras, os 10 mandamentos. Esse Deus se revela nesse momento a eles, no que nós chamamos na teologia de teofania. Ele se manifesta. E eles compreendem quem é esse Deus de uma maneira mais abrangente. Porque eles ouviram. Porque eles viram. E que coisa maravilhosa! Estes homens estavam na presença de Deus vivo e verdadeiro. Jeová. E é interessante que quando nós observamos o texto que lemos em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 22 até o verso de número 27, nós vimos que aquele povo, além de entender que estavam na presença do Deus vivo, eles ouviram a voz do Deus vivo. E lá no verso de número 24, ele diz assim: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Aquele povo estava diante de Deus, e que privilégio! Que privilégio! E é interessante que quando nós olhamos hoje e vemos uma procura incansável de pessoas que também querem ver Deus no Monte Sinai, querem ouvir os trovões, querem ver os relâmpagos, querem ver as trombetas para poderem entender que estão na presença de Deus. Se você for para Israel, eu acho que você não vai ver isso no Monte Sinai. Não está no pacote, né, pastor? Não, não está no pacote. Sabe por que não está no pacote? Porque o Deus que nós servimos, nós temos o privilégio de estarmos na sua presença 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o mesmo Deus, esse Deus não muda. Mas nós perdemos a dimensão de que estamos na presença de Deus. Nós perdemos a dimensão e nos esquecemos que o Deus que nós servimos, Ele é onipresente. E quando nós nos deparamos com situações adversas nas nossas vidas, nós queremos recorrer ao Monte Sinai. E nos esquecemos que Deus nunca nos abandonou. É interessante quando nós olhamos a reação do povo. O povo, ao observar aquela cena, aquela imagem, ao ouvir a voz de Deus saindo do fogo, o texto nos diz que eles ficaram como nós ficamos diante daquelas pessoas que nós admiramos. Só que eles foram além. O texto diz que
que eles tiveram medo. E a ideia do texto é que eles tiveram pavor. Eles ficaram apavorados. E isso não foi algo que bateu apenas no emocional deles, no sentimental. Isso foi ao físico. O texto diz que eles começaram então a tremer de medo. Ao ver a glória de Deus, ao ver o Deus vivo e verdadeiro se manifestando, ao notarem e perceberem que estavam na presença de Deus, aquele povo se apavorou, porque eles haviam esquecido que eles não tinham saído da presença de Deus em nenhum instante. Provavelmente tinham se esquecido que Deus os acompanhava durante a caminhada, e Deus os havia conduzido até aquele momento, até aquele lugar. E é interessante que no capítulo 19 nós vemos que o povo então se acampa ao pé do monte. E a ideia aqui é que o povo então agora se afasta do monte por causa do medo. Ao se depararem com a presença do Senhor, eles não se aproximam de Deus, eles se afastam de Deus. E provavelmente nós olharíamos e diríamos: que povo incrédulo, né? Que coisa triste. Tiveram um privilégio que eu não vou ter, que você não vai ter, e não aproveitaram. Não foram lá. Provavelmente essa deve ser a nossa natural indagação. Mas o grande problema é que nós continuamos sendo Israel e povo de Deus. E naturalmente nós também nos afastamos da presença do Senhor. Tentamos. Muitas vezes nós olhamos para este Deus todo-poderoso e glorioso, e não aproveitamos o privilégio de nos relacionarmos com Ele. Nós somos o povo, nós não somos Moisés, que entrou na nuvem negra e foi ouvir as leis do Senhor. Mas não podemos nos esquecer que Moisés também não foi perfeito. Como você tem se comportado diante do Senhor? Como você tem aproveitado o privilégio de saber que Deus está com você o tempo todo? Aquele povo estava fugindo porque eles se depararam com Deus, eles se depararam com a lei, eles se depararam com o julgamento. E essa reação deles é uma reação também positiva e pode demonstrar e caracterizar o reconhecimento de uma necessidade, que eles vão fazer daqui a pouco, no próximo verso. Mas nós podemos nos lembrar de outro homem que esteve na presença do Senhor. Ao lermos Isaías, no capítulo 6, no verso 1 até o verso 5, o profeta Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que chamava, e o templo se encheu de fumaça. Isaías, na presença do Senhor, ele chega a uma conclusão
no verso de número 5. E ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O mesmo medo, o mesmo medo. Um pavor de estar diante do Senhor e da sua glória. Mas este medo levou tanto Israel quanto Isaías, tanto Israel quanto Isaías, e deve nos levar também a entendermos e a reconhecermos que nós necessitamos de um mediador. Verso de número 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Aquele povo estava implorando para Moisés, para que Deus não falasse com eles novamente. E podemos ver que esse clamor, essa necessidade estava sendo movida por um medo básico, que era o medo de perderem a sua própria vida. Só que se nós lermos o capítulo 19, o verso de número 16, o texto diz assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Aquele povo já havia visto e ouvido esse clamor e eles não haviam perdido a sua vida. Mas nós poderíamos esperar essa mesma reação, porque eles já haviam se estremecido anteriormente. E aquele povo então clama a Moisés, dizendo: Moisés, nós precisamos de alguém que vá mediar esta conversa, porque nós somos incapazes de ouvir a este Deus Todo-Poderoso. Moisés então é levantado como um mediador, mas um mediador também imperfeito, e isso é importante ressaltarmos. Moisés foi o mediador imperfeito. E este mediador então tenta acalmar o povo, tenta trazer clareza para o que estava acontecendo, e no verso de número 20, nós vemos esse mediador respondendo ao povo. E ele diz assim: não temais. Vocês estão tendo a reação que não deveriam ter. Vocês estão confundindo e vocês estão perdendo a real intenção de Deus neste momento. Quando nós lemos Deuteronômio, quando o lemos na nossa liturgia, nós vimos que aquele encontro não era para a morte. E aqui Moisés vai mostrar e trazer para o povo qual era a intenção de Deus naquele momento. E ele diz então que Deus veio para provar o povo e para que o seu temor esteja diante do povo. Aí você olha e fala: pastor, mas eles estavam temendo desde o princípio. O senhor acabou de falar que a reação que eles tiveram de temer era errada, e agora a intenção de Deus era que aquele povo temesse. Aqui nós nos deparamos com duas situações diferentes. Nós nos deparamos com um medo
daquele povo que o apavorava, que levava aquele povo a pensar que Deus iria destruí-los, que Deus iria esmagá-los. Mas Moisés disse que este temor não é este temor paralisante, que as pernas tremem, que a palavra some da língua, mas é um temor que leva à obediência, um temor que leva a uma ação, a sermos ativos. Aquele povo havia se comprometido a ouvir a voz do Senhor e a obedecer à voz do Senhor. Então Deus se manifesta àquele povo para lembrá-los quem Ele era e que este temor, este respeito deveria estar sempre diante do povo e deveria se manifestar através da obediência ao Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós usamos uma comparação para falar deste relacionamento de Deus conosco e deste temor que nós devemos ter de Deus. E este exemplo é o nosso relacionamento familiar com os nossos pais. Nós fomos instruídos nos 10 mandamentos a honrarmos pai e mãe. E nós o fazemos também por meio do temor a eles. Não apenas pelo que eles podem nos fazer, mas também pelo respeito e pela posição que eles estão diante de nós. E quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos entender quem é Deus e o seu poder, sim. Mas nós não devemos obedecê-lo apenas porque Ele pode tirar a nossa vida. Mas nós devemos obedecê-lo porque Ele é Deus, porque Ele é provedor. Nós devemos obedecê-lo porque nós o respeitamos como sendo o único Deus vivo e verdadeiro. E o nosso temor, ele vai ser manifestado através da nossa obediência. Através da nossa obediência à lei de Deus. Mas não para por aí. Este temor a Deus também nos leva a termos uma consciência clara de que estamos na presença do Senhor. E tendo essa consciência clara de que estamos na presença do Senhor, nós iremos fugir do pecado. Você já parou para pensar se você não esquecesse que você está na presença do Senhor 24 horas por dia e 7 dias por semana? Com certeza, se você não se esquecesse disso, você iria medir as suas palavras. Você iria tomar cuidado com o que você olha na internet. Você iria tomar cuidado com o cobiçar a coisa do próximo. Você iria tomar cuidado com o falso testemunho. Você iria tomar cuidado com a mentira. O temor do Senhor nos leva a uma obediência. E uma obediência que nos leva para longe do pecado. E nós precisamos constantemente trazer à memória que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, magnífico e glorioso, e que nós estamos na presença deste Deus o tempo todo.
E Deus nos dá essa consciência e nos dá esse privilégio para que nós não pequemos, para que não vivamos uma vida entregue ao pecado. Aquele povo se afastou da montanha, se afastou da presença de Deus, numa tentativa de preservar a sua vida. E mesmo apesar das seguranças e das certezas que Moisés estava dando a eles, eles continuaram longe do Senhor. Moisés então sobe até o monte para ouvir as leis que o Senhor então daria a ele. E nós precisamos lembrar, irmãos, que nós estamos na presença deste Deus. E assim como Isaías, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Devemos reconhecer a nossa miséria, a nossa incapacidade de estar na presença deste Deus, mas isso não nos deve levar a uma fuga, mas deve nos levar a um reconhecimento de que nós necessitamos de um mediador, e o mediador que nós necessitamos é Cristo, o mediador perfeito. Cristo restaura a nossa comunhão com Deus. Por meio de Cristo, nós temos livre acesso à presença de Deus. E isso nos permite nos relacionarmos com Ele sem intermediários. Dia 31 nós comemoraremos 502 anos da Reforma Protestante. E Lutero, quando se levanta para rebater algumas práticas da igreja da época, que estavam totalmente em oposição à Escritura, uma delas dizia a respeito ao mediador. E um dos pontos levantados é que apenas em Cristo nós temos redenção. Apenas em Cristo nós temos vida. Apenas em Cristo nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos orar, nós podemos ouvir a Escritura. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: quem é Cristo para você? E a resposta que eu te dou nessa manhã é que Cristo deve ser o seu único mediador. Cristo deve ser aquele que morreu numa cruz pelos teus pecados, para te dar vida, para te dar o privilégio de não precisar mais do Santíssimo Lugar. Para te dar liberdade do pecado. E para viver em comunhão com Deus. Quando lemos o Novo Testamento, vemos que Cristo nos ensina a como nós devemos viver para a glória de Deus. E o que
nós precisamos nutrir durante a nossa caminhada é santidade. E para isso nós não podemos nos esquecer da obra de Cristo. Nós não podemos nos esquecer do privilégio que nós temos de estarmos na presença do Senhor o tempo todo. E o que nós faremos? Treine a sua memória, meu irmão. Não se esqueça de que não importa onde você estiver, que não importa com quem você estiver, Deus estará lá. Podemos nos lembrar do salmista no Salmo 139. Ele diz que toma as asas da alvorada e se detém nos confins dos mares, e ainda lá o Senhor com a sua mão o guia, que faz a sua cama no mais profundo abismo, e ainda lá a sua destra o sustenta. Não se esqueça que você está na presença de Deus, porque se você não se esquecer, você irá zelar pela sua vida de santidade. Se você não se esquecer que você está na presença de Deus, você vai zelar pela sua vida de comunhão com Ele. Demonstre temor ao Senhor, não se apavorando e achando que Ele vai retirar a sua vida, mas demonstre temor ao Senhor obedecendo os seus mandamentos, vivendo de acordo com a sua palavra. Este é o padrão estabelecido, este é o padrão que nós devemos seguir. E quando estiver diante do Senhor, amado irmão, lembre-se que você precisa de um mediador. E Deus, na sua graça e no seu amor, providenciou o mediador perfeito. Então deposite a sua vida aos pés da cruz de Cristo. Lembre-se que Ele morreu naquela cruz, tomando a ira de Deus sobre os seus ombros, por amor a mim e a você. Lembre-se que por meio da cruz, nós recebemos vida eterna. Por meio da cruz, nós somos capacitados a viver uma vida santa. Então deposite a sua vida aos pés da cruz, deixando Cristo ser o seu redentor, o seu justificador, o seu mediador perfeito. Que ao viver diante do Senhor, nós nunca percamos a visão dEle. Que nós não nos esqueçamos de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Porque a sua presença constante nos conduz segundo a sua soberana vontade.